Olá, pessoal. Sou o professor Lemuel Diniz, sou responsável pela disciplina Teoria da Literatura 1 e hoje vamos conversar a respeito do módulo 3, que tem por título Gêneros Narrativos e Crítica Literária Contemporânea. A unidade a ser estudada hoje é a de número 2, que tem por título Formalismo Russo, Estruturalismo e Neocriticismo. Bom, pessoal, o desafio de falar dessas três correntes da crítica literária vai começar a ser melhor delineado a partir do formalismo russo, tá? Eu até coloquei, vocês vão perceber ao longo da aula, que eu coloquei uma bandeirinha, né, ao lado do movimento, de cada movimento, para tentar ajudá-los a não confundir, né? Porque existe um pequeno risco de se embaralhar na mente de vocês o que seriam as especificidades de cada um desses movimentos, tá? Do formalismo russo é fácil, né? O próprio nome já aponta aí, né, para a Rússia. Mas deixei a bandeirinha de qualquer modo com essa intenção. Eu acho que vai facilitar bastante, como vocês vão perceber mais adiante. A respeito dessa corrente formalista, é importante mencionar que ela começou a ser desenhada em 1917 por conta da atuação de uma equipe de jovens estudiosos de Moscou que se reuniram em torno da OPOIAS, né? Associação para o Estudo da Linguagem Poética. E nesse movimento se convencionou uma grande preocupação com o estudo intrínseco da literatura. Os seus principais integrantes são o Shklovsky, né, o Roman Jakobson, o Boris Tomaszewski e o Vladimir Prop. Também tem aí, né, o Eichenbaum. E esqueci de mencionar que estou me valendo dos estudos do professor Aguiar Silva no seu livro Teoria da Literatura, tá? E o que é importante, pessoal? Olha só, os formalistas russos, eles combatiam a crítica impressionista. A crítica impressionista era aquele tipo de crítica que tomava a beleza como estímulo para longas divagações em torno das sensações provocadas pela leitura. Esse tipo de crítica não tinha um rigor, como diz não tinha um rigor científico, tá? Como diz o próprio nome, era uma crítica impressionista. O sujeito escrevia baseado nas suas impressões a respeito do texto literário. Ele não estava pautado pelas teorias, ele não estava pautado pelo que os teóricos anteriores a ele haviam estudado, haviam investigado. Era uma crítica baseada no que ele sentia, né? Como está enunciado aí, né? Enunciado aí a palavra sensações provocadas pela leitura. Então, esse tipo de crítica deixaram os formalistas bastante irritados, né? Porque era algo que não tinha um rigor científico, uma metodologia. Era, como a gente poderia dizer assim, de uma forma mais simplista, ficar mais claro ainda para vocês, era algo assim, muito subjetivo, era baseado em achismos, né? Eu acho isso, achei essa obra bonita, achei esse poema maravilhoso. Uma coisa, eram anotações, né? Inclusive, nessa época, esse tipo de crítica era bastante comum em jornais, tá? O sujeito comprava o jornal e lia lá, o fulano de tal, que se nomeia crítico, leu o poema algum poema, né? E ele vai descrever o poema e vai dizer que achou bonito, que a beleza daquele poema o deixou extasiado, tal qual o poema do escritor tal. Então era algo assim sem raiz, né? Estou aqui, procurei trazer me valer de palavras assim mais um exemplo que ficasse mais claro para vocês, né? Do que é essa crítica impressionista? É algo
que provoca irritação em quem é um estudioso, em quem é realmente um apreciador da arte literária, que se dedica a isso, que se debruça nisso, que se esmera em conhecer mais e mais, né? Então, esses formalistas russos odiavam, tá? Detestavam a crítica impressionista, a consideravam tendenciosa, extremamente subjetivista, era uma crítica considerada pouco rigorosa, ou nem um pouco rigorosa, né? Desprovida de seriedade, e os jornais e as revistas constantemente deixavam lá espaço, né, para os pretensos críticos, os pseudocríticos, manifestarem as suas impressões sobre certos poemas, sobre certas obras literárias. Então, o que acontece? O formalismo russo ele estava preocupado em conferir à crítica literária um caráter bem delineado. Eles queriam atribuir à crítica literária um método próprio e acabar, né, com essa confusão. Né? Estava havendo uma confusão promovida por esses pseudocríticos, pelos pseudocríticos da crítica impressionista. Então, eles queriam criar um método próprio, queriam atribuir à crítica literária um estudo bem especificado, tá? Então, eles falavam de ciência da literatura. Eles falavam, nós temos que trabalhar a literatura como uma ciência, e, nesse sentido, nós vamos precisar, né, dedicar nossos estudos à literariedade, tá? E o que é literariedade? Na concepção dos formalistas russos, a literariedade é aquilo que confere a uma obra a sua qualidade literária. É aquilo que constitui o conjunto dos traços distintivos do objeto literário. Os críticos, eles deveriam se preocupar, né, na opinião dos formalistas russos, com a literariedade da literatura, né? Ou seja, os críticos de verdade mesmo deveriam se preocupar com as estratégias verbais que tornam a literatura literária, tá? Nesse sentido, deveria se colocar em primeiro plano a própria linguagem. Então, vou trazer um exemplo aqui um tanto simplista, para deixar bem demarcado o que eu quero dizer. Enquanto o crítico, o pseudocrítico impressionista, leria um poema e diria assim, esse poema fala de rosas, esse poema é tão bonito como as rosas, tem a beleza desse poema é tal qual a beleza das rosas, enquanto ficasse assim no plano das impressões e da subjetividade, o formalista russo, preocupado com a literariedade, né, ele iria procurar enfocar em primeiro plano a própria linguagem. Então, ele iria dizer assim, olha, esse poema, quando se lê que Margarida é uma rosa, vamos supor que seja um verso do poema, Margarida é uma rosa. Aí fala assim, quando ele menciona isso, está acontecendo o quê? A linguagem que está sendo utilizada vai nos demonstrar a presença da metáfora, né? Porque quando eu digo Margarida é uma rosa, eu estou trabalhando com a metáfora. Agora, se eu disser Margarida é como uma rosa, aí já estamos no plano da comparação, né? Por causa que a palavra como vai demarcar que se trata de uma comparação, tá? Então, por aí, né, a partir desse exemplo bastante simples, né, vocês podem perceber o que é você olhar para um verso e procurar entender o que a linguagem, né, dele tem de literário, né? Quais as estratégias literárias, quais as figuras de linguagem que estão ali inseridas, que vão tornando aquele conteúdo um conteúdo literário, um conteúdo poético, tá? É muito diferente de falar, eu gostei desse poema porque ele fala de rosas. Esse poema fala de rosas e as rosas são bonitas, o poema é bonito. Então, eu sei que é um exemplo bastante simplificado, tá? Mas eu tenho uma grande preocupação que vocês entendam a proposta, né? Mais adiante, vamos trazer exemplos um pouco mais arraigados, tá? Essa é uma abordagem inicial, tá bom? Para vocês irem conhecendo o formalismo russo.
Então, os formalistas russos, preocupados em primeiro plano, né, com a própria linguagem, eles, a partir do seu esforço, eles reorientaram os estudos literários para as questões de forma e de técnica, tá? As coisas estavam muito soltas em termos de estudos literários, e eles ajudaram a sistematizar, né, essa questão, nortear, colocar no rumo, né, os estudos literários, tá bom? Outra ideia do formalismo era de que a função poética na literatura se encontrava no desvio da linguagem, e a partir desse desvio, o texto apresentava um novo sentido. Portanto, não existia nada de absoluto no texto, pois isso variava de acordo com a forma como o texto era lido. Ou seja, essa avaliação artística era relativa e implicava conhecimento. Eu vou, a partir desse slide, né, trazer para vocês um exemplo, né? Um exemplo interessante se a gente fosse pensar numa literatura, vamos pensar aqui numa expressão, inclusive um romancista se valeu dela, vou usar essa expressão para exemplificar, tá? Tem uma frase de um romance em que o narrador fala assim: todos os dias o personagem tal masturbava-se religiosamente. Se a gente for analisar, pensar essa frase, né, na ideia do desvio da linguagem que o formalismo russo propunha, a gente vai pensar duas coisas. De fato, está acontecendo um desvio da linguagem, né? Porque masturbava-se religiosamente. Quando se pensa em religião, em algo religioso, você não vai pensar em masturbação. Parece que são palavras quase que antagônicas, né? Elas vêm de contextos, de lugares, entre aspas, né? De lugares totalmente diferenciados, né? No primeiro momento, né? A gente já percebe isso de cara, né? Assim, no primeiro momento já fica evidente. Então, a partir desse exemplo que eu estou trazendo, você pode imaginar o que seria o desvio da linguagem, né? Quando você percebe expressões, né, que elas não estão seguindo o curso do que geralmente a maneira como a gente usa a linguagem, né? Então, essa questão do desvio da linguagem era muito importante no formalismo russo, porque é a partir daí que eles percebiam quando um texto apresentava um novo sentido. Bom, profundamente antipsicologistas, né, os formalistas não procuram a literariedade no estado de alma ou na pessoa do poeta, mas sim no poema. Então, quando eles liam um poema, né, os formalistas costumam ler um poema, ao invés de perguntar o que o autor diz aqui, eles falavam o que acontece com o soneto aqui, né? Então é bem diferente você ler um poema e falar, aqui o autor está falando tal coisa, deve ter alguma coisa a ver com a vida dele, algum acontecimento que ele vivenciou. Isso é ser psicologista, né? É ter uma abordagem psicologista. E outra coisa é você perguntar, o que está acontecendo com o texto aqui, né? Qual é o desvio da linguagem? Qual é a expressão que está trazendo um novo sentido? Tá? É bem diferente. Então, o formalismo russo trabalhou muito com isso, a questão da literariedade. Um dos principais expoentes do formalismo russo foi o Roman Jakobson. E ele rejeita categoricamente a existência de temas intrinsecamente poéticos. Então, por exemplo, dizer assim, um beijo é um tema poético. Tudo bem, tá certo. Agora, mencionar, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente e ficar com alguma limitação, aí, antigamente, né, uma situação como essa, alguém sofreu um acidente e ficar com alguma limitação motora, não era considerado um tema poético. As pessoas falam, não,
um acidente, alguém ficar inválido com alguma deficiência, isso não é um tema poético. O tema poético é só o beijo, o abraço, a saudade da amada, a solidão. Aí vem o Roman Jakobson e fala, não existe isso de que tal tema pode ser objeto de poesia e outro tema não. Né? Não existe isso, tá? O Jakobson chega rompendo com isso. E ele procurou estabelecer a essência da literariedade a partir de uma estrita análise do instrumento utilizado pelo escritor. Ele se esforçou, sobretudo, por diferenciar cuidadosamente a linguagem poética da linguagem informativa e da linguagem emotiva. Porque até então, os pseudo-teóricos estavam dizendo que a linguagem poética era articulada com a linguagem informativa ou com a linguagem emotiva. Ele chega... ele se manifesta, o Jakobson se manifesta dizendo, não, a linguagem poética é uma coisa, a linguagem informativa é outra. E então ele chega, ele se manifesta mesmo, propondo rupturas com os equívocos que estavam sendo praticados na crítica literária. Na verdade, na pseudo-crítica literária, que estavam acontecendo muitos equívocos por meio dos pseudo-intelectuais que diziam estudar literatura. Então, no formalismo russo, a crítica deve preocupar-se exclusivamente com a obra literária e afastar, deixar de lado, pessoal, o enfoque psicológico, filosófico ou sociológico, limitando-se a descrever a arquitetura do texto em termos técnicos, quer dizer, como que esse texto se fundamenta, como que ele se constrói. E eles também não gostavam, os formalistas não gostavam da crítica acadêmica, do tipo erudito, porque era uma crítica que se fechava, não queria se abrir para os problemas teóricos que o fenômeno literário implica, porque a teoria literária, ela precisa ser discutida, às vezes é preciso você consultar 2, 3 teóricos e ver como que eles divergem um pouco, sobre uma determinada característica da literatura. Às vezes é interessante fazer esse confronto, esse contraste. Ou seja, o que os formalistas não gostavam de que, a crítica literária é sempre a mesma, todo mundo pensa igual, todo mundo segue essa antipsicologia, todo mundo tem que falar do que o poema está falando do autor. Então, ele vai dizer, não, olha, é preciso se certificar, é preciso verificar os problemas teóricos que o fenômeno literário implica, é preciso deixar de ser simplista, tá? Então, o formalismo russo foi um movimento muito interessante, e eles trabalhavam muito com análise de poemas. Quando eles analisavam os poemas, eles procuravam diferenciar os planos fônico, o plano fônico, plano fonológico. Eles procuravam observar a questão da métrica, da entonação, da prosódia, o plano morfológico, o plano sintático. Então, eles realmente é como se dissecassem, aqui entre aspas, dissecassem o poema, em todos os planos possíveis, para fazer uma análise bastante rigorosa, que eu falei para vocês, que o formalismo russo, eles se preocupavam muito com o rigor científico, a literatura como ciência da literatura. Então, mas assim, não era só análise de poemas, Nós também tínhamos, os formalistas russos também tinham os textos em prosa, tá? Como o Shklovsky, demonstrou que essa distinção, é válida igualmente no plano da narrativa, onde os processos de composição podem ser separados do conteúdo episódico. Mas o que predominou mesmo foram as análises de poemas, tá, pessoal? O formalismo russo foi interessante porque nele nós tivemos os pioneiros no estudo dos múltiplos aspectos da técnica presente nas formas literárias do romance, da novela e do conto, tá? Um outro estudioso que se dedicou bastante a estudar a teoria da prosa foi o Eichenbaum, tá? Então, o formalismo russo, ele faz parte mesmo da nossa teoria da literatura, e a gente tem
que ao estudar a teoria da literatura, vocês sempre vão estar encontrando, vez por outra, o termo formalismo russo, formalistas, vocês vão falar, poxa, mas o que é isso? O que é formalismo russo? Né? Então, por isso que a nossa coordenação de curso fez questão de que houvesse uma aula explanando, né? Uma aula na qual a gente explanasse, explicasse um pouco para vocês sobre isso, tá bom? O formalismo russo, ele tinha diversas conexões com a retórica antiga, tá bom? Depois vocês terminem de ler esse... Aliás, eu vou abordar, né? Vou abordar isso no slide seguinte. A gente vai perceber que essa questão de método formal e retórica antiga, eles andam juntos, tá? Por quê? Existem figuras da narrativa que são projeções das figuras retóricas. Por exemplo, o paralelismo, a antítese. Na aula anterior eu falei o que é o paralelismo, tá? Relembrem lá. Então, o paralelismo, a antítese, a gradação, a repetição são figuras retóricas, tá bom? Então, o formalismo russo e a retórica estão de mãos juntas, tá? A retórica antiga. Aí, quando se faz uma análise daquele livro Guerra e Paz, o Shklovsky, né, vai revelar uma antítese formada por duplas de personagens. Então, você tem Napoleão e Kutuzov. É uma dupla, né? Na qual a antítese. Um é contrário ao outro, né? Pierre Bezukhov e André Bolkonsky, né? E, ao mesmo tempo, Nicolau Rostov, tá? Que serve de eixo de referência a um e a outro. Tá? Trabalha muito a questão da antítese também. Bom, não é fácil encontrar, né, antes do formalismo russo, é muito difícil você encontrar reflexões tão profundas e tão rigorosas acerca da natureza da linguagem literária. Então, com isso, nós finalizamos aqui a parte do formalismo russo. Procurei deixar bastante exemplos para vocês depois poderem relembrar, né, e não haver nenhum tipo de complicação, tá? Nenhum tipo de dificuldade. Agora, adentrando no estruturalismo, vocês estão vendo que a bandeirinha aí mudou, né? É uma bandeira da França, porque o estruturalismo vai designar um grupo de pensadores, notadamente franceses, que nas décadas de 1950 e 1960 foram influenciados pela teoria da linguagem de Ferdinand de Saussure, e eles aplicaram conceitos da linguística estrutural ao estudo dos fenômenos sociais e culturais. E aí, então, o que vai acontecer? Né? O estruturalismo ele vai se desenvolver primeiro na antropologia, tá? Então, o estruturalismo não é só nos estudos literários, tá? Você vai encontrar na antropologia, principalmente quando se fala dos trabalhos do Claude Lévi-Strauss, você vai encontrar depois nos estudos literários e culturais, você vai ter aí como estudiosos desse contexto Roman Jakobson, novamente o Jakobson, né? O Barthes e o Genet. Na psicanálise, você vai ter o estruturalismo no trabalho do Jacques Lacan, né? Na teoria marxista, vai ser o estudioso que comparece aí nesse contexto como estruturalista é o Louis Althusser. Embora esses pensadores nunca tenham formado uma escola enquanto tal e feito assim, olha, nós somos estruturalistas, né? Não aconteceu isso, mas o seu trabalho foi importante, foi relido, né? Foi principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. O trabalho deles foi chegando. No estruturalismo, há uma busca científica para descobrir os códigos, as regras e os sistemas que subjazem a todas as narrativas. Olha só que interessante, ó. No estruturalismo, o significado não está mais na experiência do escritor ou do leitor, mas nas estruturas pertencentes à linguagem. A interpretação não depende do indivíduo, mas do sistema de linguagem do indivíduo. Tá? Por isso, esse movimento é um desafio à crítica humanista. Então, os estruturalistas, né, para ser mais claro, eles não estão interessados no desenvolvimento do romance, na evolução das formas literárias, mas eles estão preocupados com a estrutura da narrativa, o que torna estática, o que torna estática e ahistórica a sua abordagem. Vou trazer um exemplo logo mais para ficar mais
fica mais evidenciado, tá? O método estrutural, ele não consegue solucionar o problema do valor artístico. Aqui nós temos uma crítica, tá? O método estrutural, ele não consegue solucionar o problema do valor artístico, pois a caracterização do discurso literário ou a descrição estrutural de uma obra não explicam as razões de sua beleza, tá? Então, aqui é uma limitação. Ele não consegue dizer por que essa obra tem um valor artístico, né? Eles estão tão preocupados com a estrutura, estão tão preocupados em sistematizar a estrutura de um texto literário, que eles não conseguem dizer, esse texto é bonito, esse texto... Não que seja... Não é simplista dizer que um texto é bonito, né? Porque o que o Teixeira quis dizer aqui é que a preocupação em conhecer e em examinar, descobrir as estruturas de um texto literário é tão grande que eles não veem o texto literário com a beleza do texto literário. Não que seja preciso dizer, esse texto literário é bonito por causa disso ou daquilo. Mas eles estão tão obcecados em demonstrar as estruturas que compõem um texto literário que eles não conseguem perceber que literatura é uma coisa bonita, que literatura é uma arte, que ler um texto literário traz prazer. Inclusive, só para dar um exemplo muito breve, um caso de um professor de literatura que teve um problema de saúde e ele não tinha mais esperanças de ser curado, mas ele pedia que seus alunos fossem lá visitá-lo no hospital e lessem poemas para ele. Então, isso é o quê? Isso é apreciar a literatura, é enxergar a beleza na literatura, né? E é o que o estruturalista era algo tão mecânico que isso se perdeu, tá? É isso que o Teixeira quis dizer nesse slide, tá bom? Então, para ser mais claro para vocês, né? O Vladimir Prop, que foi um dos estruturalistas, ele estava tão preocupado em entender as estruturas do conto que ele trabalhou, né? Ele foi pesquisando e descobriu que num conto você pode ter até 31 funções, tá? É muito difícil, é praticamente impossível que você encontre um conto com as 31 funções, tá bom? Mas ele leu vários contos e leu, aí escreveu A Morfologia do Conto, no qual ele fala, olha, aqui eu descobri, um conto, ele vai ter pelo menos algumas dessas 31 funções. E a gente vai ver cada uma delas. Lembrando, o que é a função nesse contexto, professor? Função é a unidade básica da linguagem narrativa e se refere às ações significantes que constroem a narrativa, tá bom? Definição da Bonice, 2009. Vamos ler, então, as 31 funções? Tá? Aí eu vou lendo e vocês vão pensando aí. Eu já li um conto, professor, que tal função realmente estava lá, né? É importante fazer esse resgate das histórias de leitura de vocês. Então, vamos lá. As funções de 1 a 31, né, são as seguintes. Situação inicial, proibição, a proibição é violada, o agressor tenta conseguir um esclarecimento, o agressor recebe uma informação, o agressor procura enganar a vítima com a mentira, a vítima deixa-se enganar, a falta do agressor. A falta é divulgada e o herói fica sabendo. O herói consente em agir. Início da ação na qual o herói parte. Primeira função de um doador. Reação do herói. Um objeto mágico é dado ao herói. O herói se desloca e se aproxima do objeto de busca. O herói e o agressor se enfrentam. O herói se distingue no combate. O agressor é vencido. A má ação inicial é reparada. Volta do herói. O herói é perseguido. O herói é socorrido. O herói chega incógnito, quer dizer, sem ser reconhecido. Um falso herói se apresenta. É dada ao herói uma tarefa difícil. O herói cumpre a tarefa. O herói é reconhecido. O falso herói é desmascarado. O herói tem nova aparência. O falso herói é punido. O herói casa e ascende ao trono. Tá? Dessas 31 funções, né, que o Vladimir Prop, estruturalista, observou, quem lê a Odisseia de Homero, vai verificar as funções
vai verificar as funções da 20ª à 31ª, tá? Elas vão estar presentes no livro Odisseia, porque revelam o retorno de Ulisses à sua casa em Ítaca. A gente sabe que Ulisses é o herói, né? Vocês viram agora, né? Que o herói só passa por situações difíceis, mas no final ele volta e se casa, né? Então, na Odisseia, né, no final, você vai encontrar das funções, muitas dessas funções, porque o herói, que é Ulisses, retorna para sua casa em Ítaca, acontece o seu encontro com os pretendentes da sua amada Penélope, acontece a competição com o arco e a flecha, acontece o desfecho vitorioso, acontece a morte dos príncipes e acontece o reencontro do casal após a separação de tantos anos. Então, a gente pode também deduzir que essas 31 funções que o próprio percebeu em seu estudo, elas não se encontram apenas em contos populares russos, tá? Mas também podem ser verificadas em comédias, mitos, épicas e romances, ok? Porque o próprio, você sabe, né? Até pelo sobrenome já dá para associar que era um russo, né? Então a sua pesquisa se baseou, né, nos contos russos, contos populares russos. Mas aqui nós temos o teórico Bonici dizendo, olha, gente, essas 31 funções do próprio não ficaram restritas lá, né, à literatura do seu país, mas também podem ser verificadas em outras modalidades de textos literários, tá? A nova crítica, tá? Aqui eu já vou ler já portuguesando, tá? O New Criticism é a nova crítica, tá bom? Ela surgiu nos Estados Unidos nas décadas de 1930 e 1940. Ela não gostava, não apreciava, não concordava com a erudição histórica praticada nas universidades, e ela tratava os poemas como objetos estéticos e não como documentos históricos. Ela estava preocupada, né? Quando eu digo ela, eu estou falando dos teóricos, né? Vinculados a essa linha aí de pensamento, né? Concentrava sua atenção na unidade ou integração das obras literárias. Então, é uma corrente, pessoal, que dá total autonomia ao texto, tá? Ela não se ampara em dados externos para a realização da análise. E ela começa a ficar mais solidificada, na verdade, ela começa a ser construída, né? As suas raízes estão no trabalho do escritor T.S. Eliot, que escreveu um ensaio muito interessante intitulado Tradição e Talento Individual. Tá? O Eliot defendia que não era a emoção do poeta que estava contida no texto, e sim uma sabedoria técnica do texto que, por sua vez, causava essa emoção. A nova crítica examinava as interações de seus traços verbais e as complicações decorrentes do sentido, ao invés das intenções e circunstâncias históricas de seus autores, tá bom? Então, nada de ficar observando, porque o escritor tal passou por tal situação, por isso que o texto literário ficou assim. Não, eles não concordavam com isso, né? Eles estavam preocupados mesmo em examinar as interações dos traços verbais, né? Estavam preocupados com o texto mesmo em si. Nesse sentido, a tarefa da crítica era elucidar as obras de arte individuais, enfocando a ambiguidade, o paradoxo, a ironia, os efeitos de conotação e das imagens poéticas, né? A nova crítica procurava mostrar a contribuição da forma poética para uma estrutura unificada. E aí a gente vai ter no Brasil, pessoal, o Afrânio Coutinho. Ele foi o estudioso que propagou os conceitos da nova crítica. Existe uma coleção chamada Literatura no Brasil, que ela está estabelecida em 6 volumes, tá? Então, essa publicação aí do Afrânio Coutinho, né, foi baseada nos conceitos, né, da nova crítica. Porque até então a nossa crítica brasileira estava se apoiando na análise impressionista. E depois do Coutinho, né, depois dessa obra do Coutinho, novos rumos inovadores foram acrescidos, né, foram aí substituindo até então os equívocos que estavam sendo praticados em torno do que se imaginava que seria fazer crítica literária no Brasil.
E aí, pessoal, para ficar mais claro ainda, eu aproximei para vocês, olha, a nova crítica e o formalismo russo, eles têm eles têm aspectos em comum, tá? Ambos privilegiam a materialidade do texto e seus limites. Eles são correntes textualistas de teoria e crítica literárias. Eles não valorizam os aspectos relacionados à recepção dos textos literários, tá? Eles querem estudar a obra literária como uma entidade artística. É só lembrar lá do formalismo russo, né? A questão da literariedade, né? O que torna a literariedade da obra literária, tá? Então, isso é querer estudar a obra literária em si, né? Como uma entidade artística. Eles transformam, tanto a nova crítica como o formalismo russo, transformam a crítica literária numa disciplina rigorosa. Isso é bom, né? Trazer um rigor científico é bom. E exigindo, né, uma preparação científica adequada. E ambos esses movimentos, né, essas correntes críticas, elas não gostam do impressionismo, né, elas não se compadecem com o impressionismo e nem com o amadorismo, tá? O ponto negativo, que está aí marcado tá rachurado, pessoal, é que elas não valorizam os aspectos relacionados à recepção dos textos literários. Então, a questão do leitor. Como é que fica o leitor para essas correntes críticas? Como que vai acontecer essa recepção dos textos literários? Como que os leitores vão ficar? Para eles não importa, né? O leitor fica omitido. Então, esse é um ponto negativo, tá bom? Nenhuma corrente literária assim, né? A gente não pode imaginar que tudo vai ser perfeito, né? Mas eu tinha que deixar anotado isso. As referências estão listadas aqui. Dessas aqui eu quero mencionar o livro da Lippe, né? Introdução à Crítica Literária, que está disponível na biblioteca digital do FMS, tá? Assim como o livro do Pedro Paulo da Silva, o livro Teoria da Literatura 1. E também tem, né, o livro Fundamentos do Texto Literário. Todos esses estão disponíveis para vocês aí na biblioteca digital, para que vocês continuem lendo e conhecendo mais sobre essas correntes críticas. E eu agradeço a atenção, desejo a todos bons estudos.